No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Câmara adia mais uma vez sessão para decidir se mantém prisão do deputado Daniel Silveira, que foi confirmada pela Justiça após audiência de custódia. Decisão dos parlamentares deve sair nesta sexta-feira. Petrobras reajusta pela quarta vez no ano o preço da gasolina, que já acumula alta de 34,78% nas refinarias em 2021. Ex-presidente Lula acusa a Rede Globo de proteger ilegalidades da Lava Jato e se coloca à disposição para concorrer à presidência no ano que vem. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 19 de fevereiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A mídia dominante tem adotado um discurso de condenação às atitudes do deputado Daniel Silveira, preso após ameaçar o Supremo Tribunal Federal, mas que ninguém se engane em relação aos reais interesses desse pessoal que há anos defende a ditadura do capital hegemônico no nosso país. É o que o jornalista Milton Temer nos apresenta em mais um belo texto, onde ele destaca essa retórica sob a análise das colunas de dois desses representantes, Merval Pereira e Miriam Leitão, publicadas essa semana no Jornal Globo. Diz o Milton em suas redes sociais: na avaliação da leitura do que a direita Itaú pensa, a que não aceita retórica e métodos do governo Bolsonaro, mas dá total cobertura à sua essência explicitada na economia política, é fundamental o acompanhamento constante, mesmo que no mais das vezes tedioso, das colunas de Merval Pereira e Miriam Leitão. Na política e na economia, são os porta-vozes dos maganos neste campo. Dizem o que este segmento do patronato pensa e só exprimem suas tenebrosas conversações privadas. Tem acordo essencial, no entanto, com a direita Bradesco, que sugere caminhos a Bolsonaro no escurinho discreto de jantares fora da agenda oficial, sem se importunarem com os métodos truculentos e atentatórios aos limites do jogo institucional, característicos do perfil ideológico do ex-capitão que colocaram no Planalto. Ou seja, os dois campos se diferem apenas na forma de defender o essencial, operado pelo especulador travestido em ministro Paulo Guedes. Só se diferem entre uma ação de apoio explícito e uma ação de apoio dissimulado numa conjuntural oposição à forma de conduzir a essência antissocial do regime. A resultante, para mim, é incontestável: que se explodam os dois, mesmo que Merval e Miriam, como se exemplifica nas colunas de hoje, digam exatamente a mesma coisa que eu diria no tratamento do imbróglio gerado pelo meliante Daniel, o que é ministro Alexandre. Quanto mais se dividirem, mais tempo e espaço fornecem para que as esquerdas se recomponham na busca da unidade combativa e anticonciliatória, sufocada nos anos do lulopragmatismo. Ambos dizem, repito, o que o patronato pensa, e só recuperarão credibilidade quando se propuserem a pedir desculpas públicas pelo papel que desempenharam para a chegada do indignato ao Planalto, tanto no apoio deslavado à destituição golpista de Dilma Rousseff,
quanto na posterior mobilização das manifestações de rua do senso comum imbecilizado contra o petismo. Até lá, são parte dissimulada e hipócrita do sistema que instalou o caos político no país, agora agravado pelas sequelas sociais da pandemia, e como tal devem ser tratados. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu saúdo o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia. Bom dia, Anderson, Celeste, Natália, aos colegas da Band e um bom dia especial a todos os telespectadores que acompanham o Faixa Livre. Henrique, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Henrique, esse carnaval que teoricamente nem aconteceu chegou ao fim, mas infelizmente ele deve deixar um rastro de infecções pela Covid-19, graças à irresponsabilidade de determinados grupos que se amontoaram em festas clandestinas, nessa que foi uma verdadeira batalha de gato e rato promovida no Rio de Janeiro, com a fiscalização tentando inibir os eventos. Houve até cantor famoso se apresentando para uma multidão em uma favela da cidade, isso sem contar os bares que ficaram abertos de maneira indiscriminada. O Rio já é a cidade com o maior número absoluto de mortes pela pandemia no país, superando até São Paulo, que tem uma população muito maior. Primeiro, Henrique, dava para esperar essas aglomerações aqui na capital durante o carnaval? Faltou fiscalização, planejamento dos órgãos públicos, faltou responsabilidade das pessoas que participaram desses eventos? Olha, Anderson, é claro que dava para esperar que existisse esse Carná Covid, né? Que não é um carnaval oficial, é um carnaval paralelo, mas as próprias autoridades municipais já sabiam, estaduais já sabiam, porque havia uma grande movimentação nas redes sociais de venda de convites, né, para casas de shows, bailes, apresentações, etc. e tal. Então isso não era novidade, não, né? E conhecendo, né, entre o poder público, né, e essas brechas que ele mesmo deixa, não é? Era de se esperar que isso acontecesse sim. Não é? Há uma crítica que resvala para o campo moral, está faltando bom senso às pessoas, está faltando educação. É compreensível essa crítica, mas ela é muito limitada.
né? À medida que a questão, do meu ponto de vista, não é essencialmente moral, é a perda de credibilidade dos agentes públicos, dos governantes. Quer dizer, ninguém acredita mais que uma medida baixada pela prefeitura ou pelo governo do estado, né, vai ser cumprida no Rio de Janeiro. Né? E assim a gente pode estender isso para vários lugares. Ou seja, ninguém acredita, né, que ao desafiar essas medidas do poder público vai ser penalizado seriamente. Quem é que pode acreditar que uma multa de R$ 970, né, para um empresário, dono de uma casa de espetáculos, ou alguém que alugou sua casa para um show ou para um baile, enfim, isso possa representar grande, né, obstáculo para esse negócio? Mas é risível. Então, assim, algum estabelecimento foi fechado, ou vai ser fechado, por conta de ter ficado aberto durante o carnaval no Rio de Janeiro. Como é que a prefeitura vai fiscalizar bares e boates se ela mesma permitiu o funcionamento, com som, inclusive, durante o carnaval? Então, isso tudo é uma hipocrisia, né? O Estado brasileiro, e particularmente seus governantes, né, esse staff de governantes que se reveza, né, e aqui no Rio a gente conhece todos eles, ele não tem nenhuma credibilidade. Ele não tem credibilidade, as pessoas não acreditam. Tanto é que vários lugares onde a fiscalização apareceu, o que aconteceu? A fiscalização apareceu, fechou e não sei o quê, botou lá o papelzinho, disse que estava multado, e quando foi embora, continuou o show, continuou o baile, continuou o carnaval. Então o problema está, no meu ponto de vista, né, na incapacidade, né, do Estado democrático brasileiro, nesse momento, de responder, né, e de oferecer à sociedade, né, um conjunto de regras que ela possa dizer, bom, isso aqui é sério, né, isso aqui realmente vai acontecer. Né? Então, assim, essa crítica moral de que falta bom senso, falta educação, tudo, eu acho que ela está incluída. Né? Ela é o resultado da tragédia da sociedade brasileira, né, ao longo de décadas. Agora, ela não explica o que está se passando. Né? Então, assim, é uma hipocrisia muito grande das autoridades aí, com essa, ao jogar a responsabilidade para a população somente. O detalhe é que nós teremos nas próximas semanas o reflexo dessa irresponsabilidade coletiva no número de óbitos pela pandemia. Isso em um cenário onde não há mais vacinas e nem o primeiro grupo prioritário para a Covid-19 foi imunizado. Ao que tudo indica, teremos uma ampliação ainda maior dessa segunda onda da pandemia. O que ainda pode ser feito em um quadro como esse, Henrique? O resultado a gente vai sentir provavelmente daqui a 2 semanas aqui no Rio de Janeiro e em outros estados, porque tinha muito turista no Rio. Essa história de que ia bloquear a vinda de turistas em ônibus, isso é uma parte. Aqueles ônibus fretados para a Zona Sul ou para as praias do Rio de Janeiro, é uma parte do problema. Os hotéis não ficaram lotados, mas tinha muito turista de fora do Rio de Janeiro, inclusive do Amazonas, do Pará, de toda a região norte. Né? E o controle disso vai da valsa. Essa gente não veio para cá só para pegar uma praia. Veio para participar de bailes clandestinos, shows, esse carnaval Covid que aconteceu. Então, agora o que nós vamos ter? Provavelmente daqui a 2 semanas, né, uma explosão de novos casos com o agravante dessa nova variante aí do Amazonas, de Manaus, né, que parece ser mais duradoura, né, da doença e mais letal, o que é mais grave. Então, nós já temos uma condição muito, muito difícil, né, nos hospitais, nas unidades de saúde, e isso tende a se agravar nas próximas semanas. E aí é certo que o discurso das autoridades vai ser tentar jogar a responsabilidade para cima da população. O que é que se pode fazer diante de uma situação como essa? Primeiro, é preciso que o prefeito do Rio e o governador do Rio, seria preciso, tivesse uma atitude mais de vanguarda, né, de se colocar à frente dos acontecimentos. Eu vejo o secretário municipal de saúde aqui do Rio, Daniel Sorans e tudo mais,
que inclusive é médico, uma atitude passiva. Foi perguntado numa entrevista coletiva o que seria feito, não é, porque se descobriu recentemente aí 4 ou 5 casos dessa nova variante de Manaus e um caso daquela variante inglesa. Não, nós vamos aguardar para ver se isso vai acontecer. Ora, está evidente que isso vai se espalhar. Se essa variante ela é muito mais contagiosa, ela vai se espalhar. Não tenha dúvida. E o que esses caras estão fazendo? Nada, burocraticamente administrando uma crise, não é, sem tomar nenhuma iniciativa. E que iniciativa podia ser tomada? Uma cidade como o Rio de Janeiro, um estado como o Rio de Janeiro, da sua importância, deveria procurar os outros estados e as outras capitais e montar um fórum dos prefeitos e governadores, prefeitos capitais e governadores, para tomar iniciativas. Por quê? Porque se fosse feito isso, por exemplo, a triagem de passageiros que vem de Manaus, de doentes que vieram de Manaus para cá, e o governo do estado nem sabia que isso aconteceu, essa transferência foi feita através do governo federal, né, para hospitais federais, o que representa um absurdo completo se não houver um controle absoluto dessas transferências. Quer dizer, tomar iniciativa. Né? O governo federal não consegue negociar a vacina, então monta esse fórum e vai atrás da vacina. Não é? Porque o que não dá é para continuar com essa passividade, essa subordinação, essa submissão do senhor prefeito do Rio de Janeiro, do senhor governador do Rio de Janeiro e de outros estados também, não é? Em relação à ineficiência e essa política que é programada do senhor Pazuello, não é? O senhor Pazuello e do senhor Bolsonaro, de literalmente andar para vacinação. Enquanto isso, Henrique, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, defendem o uso da ivermectina e de um tal spray supostamente produzido em Israel no tratamento precoce à pandemia. Seria essa mais uma daquelas estratégias diversionistas utilizadas pelo Palácio do Planalto na tentativa de mudar o foco da falta de doses de vacinas aqui no Brasil? Olha, Anderson, quando eu assisto esses vídeos, não é, lives e, enfim, declarações, tanto do ministro Pazuello, ministro da Saúde Pazuello, e quanto do presidente Bolsonaro a respeito do problema, não é, da pandemia, oferecendo possibilidade de tratamento precoce com cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e spray de Israel, eu me lembro, sabe do quê? Daqueles caras que saíam, não é, com a sua carrocinha pelo Velho Oeste dos Estados Unidos, tem vários filmes assim, vendendo elixir milagroso, sabe? Quer dizer, é uma charlatanice pura. Mas isso acontece a partir do quê? De uma política negativista em relação à gravidade da doença. Nós já estamos na beira aí, nós já estamos com 240 mil óbitos provocados por essa pandemia. O que é que está faltando, não é, para que essas autoridades tomem tenência ou uma atitude mais efetiva em relação a isso? Na verdade, é uma decisão política, né? O que gerou esse atraso na aquisição de vacinas e o avanço dessas novas variantes e o número de casos e mortes no Brasil. O Pazuello anunciou recentemente, aí com os governadores do estado, numa reunião, a aquisição de 231 milhões de doses de vacina até o final de julho. Eu pergunto como? Está faltando vacina na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Por quê? Porque os governos do mundo inteiro, né, financiaram os laboratórios para a pesquisa da vacina, o que está correto, mas a contrapartida deveria ser o quê? Não tem patente privada para isso. Não tem patente. Né? A pesquisa de vacinas e tudo mais, ela pode gerar a venda, a contrapartida, a produção, perdão, das vacinas por diversos laboratórios, pode gerar uma contrapartida financeira, ainda com a pesquisa já feita pelos governos do mundo inteiro, que foram financiados pelos governos do mundo inteiro. Agora, os governos do mundo inteiro estão nas mãos dos laboratórios porque essa contrapartida não foi feita.
Então, eles detêm as patentes, estão produzindo dentro das suas limitações e o resultado é isso que a gente está vendo. Atraso no mundo inteiro. E no Brasil com agravante, porque o governo brasileiro não só não quis correr atrás, né, dos laboratórios, como quando alguns laboratórios ofereceram ao governo brasileiro essa possibilidade de vacina, foram dispensados. Né? Não era necessário. Para que tanta pressa, como dizia o Pazuello? Vai ser na hora H, no dia D, na hora H. E nós estamos vendo o resultado, está aí. Né? Então, é um governo tão irresponsável que ele não serve nem para responder, né, para defender o seu povo na questão da quebra das vacinas, da patente das vacinas, como a gente viu, né, num fórum internacional, quando o governo indiano propôs que isso se desse, né, e o governo brasileiro tomou a posição do governo Trump, na oposição, naquela ocasião, né, contrária à quebra das patentes de vacinas. Então, essa situação que a gente está vivendo deve-se única e exclusivamente a uma opção política, né, da extrema-direita, comandada pelo senhor Bolsonaro, e que tem o senhor Pazuello, general das Forças Armadas Brasileiras, do Exército, comandando a saúde. Para piorar as coisas, agora nós temos novas variantes do vírus circulando no nosso país, algumas consideradas mais contagiosas, outras que podem ser até mais letais, como aquela que foi descoberta no Reino Unido. O Supremo Tribunal Federal autorizou diligências da Polícia Federal contra o general Pazuello, naquele inquérito que investiga as responsabilidades do ministro da Saúde na crise do Amazonas, como acesso a e-mails, por exemplo. Alguma possibilidade, na sua opinião, de isso respingar no presidente Jair Bolsonaro, Henrique? Olha, Anderson, eu tenho dado algumas entrevistas, escrito meus textos aí no meu blog. Aliás, fazer uma breve propaganda, quem puder acessar o blog do Hacker, está aí na internet, né, para quem quiser ver. Mas eu tenho muitas dúvidas em relação a se a questão das vacinas diretamente atingiria o Bolsonaro, o governo Bolsonaro. Então, acho que é um conjunto de fatores. Há o problema da vacinação. Veja, nós não conseguimos sequer vacinar os maiores de 80 anos. Nós não conseguimos, nós estamos com vacinação paralisada no Rio, Salvador e outras 9 capitais, fora as outras cidades, Brasil afora. Então, esse é um problema seríssimo. Mas, para além desse problema seríssimo, nós temos o problema do fim do auxílio emergencial desde o final de dezembro, né? E isso já está estourando. A última parcela acabou sendo paga aí para quem tinha algum direito, R$300 era aquela parcela um pouquinho a mais, que ficou para ser paga no início de janeiro, correspondendo a dezembro, né? Então nós já estamos meados para o final de fevereiro e as contas estão chegando, vão chegar no início de março e a coisa está muito apertada. E o que propõe o ministro da Economia, Paulo Guedes? Que haja alguma forma do governo financiar um possível auxílio emergencial no valor de R$200 a R$250 por 3 ou 4 meses. Quer dizer, é essa situação. Nós vamos ter, possivelmente nos próximos meses, né, isso está gerando uma pressão muito grande do Congresso Nacional, se não houver uma medida paliativa, né, mais ou menos no grau do que tivemos aí, do auxílio emergencial em valor de R$600 por alguns meses durante o ano de 2020, se nós não tivermos essa contrapartida, nós corremos o risco de ter, sim, um acirramento de uma crise econômica e social muito profunda, mais profunda que nós estamos vivendo. Então, isso pode gerar crise, por quê? Porque o Congresso Nacional será pressionado, o deputado será pressionado, ele tem sua base eleitoral, né? Então, isso pode gerar uma crise política que afete o governo Bolsonaro, né? Mas eles estão atentos a isso, estão tentando costurar uma saída que não é a que pode responder plenamente às necessidades do povo brasileiro, certamente porque eles estão sempre pensando no problema do déficit público, no problema de pagar juros e amortizações da dívida pública, antes de oferecer alguma
possibilidade digna de vida para a população brasileira. Agora, se isso pode ou não afetar o governo Bolsonaro, nós vamos ter que observar, né, daqui por diante, porque apesar de toda a crise, né, o Bolsonaro continua contando com aqueles 30%, aquele 1/3, né, que consideram o seu governo bom ou ótimo, e daqueles 18% a 20% que consideram regular. Regular não é uma reprovação, pelo menos não é uma reprovação plena. Então, uma possível crise maior no governo Bolsonaro e tudo mais, que ameaça a própria estabilidade do governo, isso pode acontecer se esse conjunto de fatores se somar e o governo não oferecer solução. Henrique, um escândalo que voltou à tona nos últimos dias foi aquela interferência aberta de oficiais das Forças Armadas junto ao STF, lá em 2018, para impedir que a Suprema Corte desse um veredito favorável ao ex-presidente Lula, permitindo que ele voltasse ao tabuleiro político do país e disputasse as eleições presidenciais daquele ano. À época, o comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, publicou uma série de mensagens no Twitter tentando intimidar os ministros, e o próprio general revelou em um livro recentemente que aquele conteúdo atentatório à nossa democracia foi produzido sob supervisão de outros integrantes da alta cúpula das Forças Armadas. O ministro Edson Fachin reagiu essa semana à confissão do militar, dizendo ser, abre aspas, intolerável e inaceitável pressão sobre o judiciário, fecha aspas. Só que o próprio Vilas Boas ironizou essa crítica do juiz, ressaltando o fato de ela ser feita apenas 3 anos depois do ocorrido. Ou seja, nós temos um Supremo que já era claramente acovardado, agora ridicularizado pelos militares, sem que nada seja feito de concreto. É o roteiro perfeito para um golpe de Estado, Henrique. Olha, Anderson, a covardia registrada nesses 2 episódios, tanto da queda da presidente Dilma, pelas pedaladas fiscais, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal não foi capaz de interferir, disse, olha, isso não existe esse instrumento que justifique, não o afastamento de um presidente. Tanto na votação da possibilidade de libertação ou não do presidente Lula, já, né, no ano de 2018, né, que poderia levar o presidente a ser candidato, né, esse acovardamento do Supremo Tribunal Federal, confirmado por esses twitters, essa declaração pelo general Vilas Boas, de que realmente aquilo foi articulado com a cúpula, o alto comando das Forças Armadas, acabou por desmoralizar o próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ficou claro que é um poder que pode ser facilmente pressionado. Por quê? Porque agora, nas circunstâncias que a gente está, qualquer deputado, vereador, qualquer cidadão sai gritando contra o Supremo Tribunal Federal, dizendo que os seus ministros são todos corruptos, que vendem sentença e tudo mais, sem necessidade nem de provar. Isso está na internet a rodo. A extrema-direita faz campanha e chacota com isso. Então, a pior postura, o pior comportamento daquele que ocupa cargo importante, um mandato, num poder superior da República, é a covardia. E a covardia gerou isso. Por quê? Porque esse é o resultado da conivência das classes dominantes, porque essa gente que está no Supremo é parte dessas classes dominantes com a extrema-direita bolsonarista. Essa conivência gerou essa situação que nós estamos vendo. Não tenha dúvida. Com o Supremo, com tudo, como disse aquele cidadão que foi gravado à época. E o detalhe importante, eu acho que eu gosto de reprisar isso, o bolsonarismo não quer saber de dividir poder, não quer saber de limite. É como um garoto mimado. A extrema-direita é como um garoto mimado. Ele fala, ele faz, ele vai testando o papai e a mamãe o tempo inteiro. E se o papai e a mamãe não impõem limites, e aí no caso é o Estado e as suas estruturas de Estado, do Estado democrático, ele segue adiante. Daqui a pouco ele está fazendo suas necessidades na sala,
né? Daqui a pouco ele está ameaçando o papai e a mamãe com um revólver na mão. E é isso, esse é o espetáculo que a gente está assistindo. Por quê? Porque o bolsonarismo, a extrema-direita, tem como característica isso. Ele quer o poder pleno para mandar e desmandar. E a existência de um poder judiciário e de um poder legislativo, bem ou mal, com todas as suas limitações, e a gente sabe que são muitas, e eu não estou aqui para defender as estruturas democráticas exclusivamente, tais como elas estão, creio que elas são muito falhas e nós precisamos de, eu tenho dito isso, mais democracia, o oposto do que a gente está vendo, né, mais transparência e mais democracia. Não é ditadura, não é autoritarismo como que é o bolsonarismo, não. Né? Mas o resultado é isso que a gente está vendo, desmoralização do Supremo, não é? Que tenta aí, de uma maneira ou de outra, com essa não é? O Edson Fachin deu uma chiada, uma reclamadinha, né? 3 anos depois dos fatos, não é? Ficaram constatados. E é essa a situação. Essa flexibilização ainda maior do acesso a armas de fogo via decreto pelo presidente Jair Bolsonaro, Henrique, já poderia ser um embrião dessa tentativa de golpe promovida pelo ex-capitão com anuência das Forças Armadas? A ampliação dessas milícias que nós temos no país com um judiciário acovardado e um legislativo entregue, já que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, aprovou a edição do decreto pelo Bolsonaro. Tudo isso faz parte desse plano em busca de mais uma aventura autoritária no nosso país? O Anderson, quando a gente já começa a tornar esse debate sobre a possibilidade de um golpe ou de um fechamento do regime democrático, não é? Que não necessariamente é um golpe sangrento, etc., mas o fechamento do regime democrático como uma possibilidade, quando a gente começa a debater isso, não é, como uma possibilidade real, ou uma possibilidade que está no horizonte, é porque existe essa possibilidade. Ela é real. Há muitos analistas que levam isso para o campo da chacota, né? Não, isso, o que é isso? Não vai acontecer e tudo mais. Ora, o Brasil é um país que tem essa tradição. O Brasil é o único país da América Latina que saiu de uma ditadura militar e não acertou as contas com as Forças Armadas e com as suas polícias. Então, o que nós estamos assistindo? Só no ano de 2020, com aqueles primeiros decretos do Bolsonaro, não esse novo, já foram mais de 180 mil novas armas distribuídas, né, pelo país. Agora, não foram distribuídas aleatoriamente. Ninguém armou uma banquinha na rua e vendeu arma. Ninguém tem dinheiro, não é nenhum cidadão brasileiro, não é qualquer um cidadão brasileiro que tem dinheiro para importar ou para comprar arma. Está sobrando por aí. Auxílio emergencial não deu dinheiro para as pessoas comprarem arma e munição. Então, quem está comprando arma e munição? Além de milicianos, traficantes e etc. e tal, esses grupos, né, extremados, de extrema-direita, não tenha dúvida disso. Sob a capa desses clubes de tiro, clubes de caça e outras coisas mais, que tiveram agora ampliado o número de armas que podem, né, liberar para os seus frequentadores. Né? E agora o agravante com esse novo decreto, essa história de que isso não precisa passar necessariamente pela fiscalização nem da Polícia Federal, muito menos das Forças Armadas. Esses decretos são absurdos, né, em qualquer democracia que se preze. Agora, o que acontece? A possibilidade de um regime fechado ou de uma nova ditadura, né, ela estará sempre no horizonte da extrema-direita. É ingenuidade acreditar que não. É ingenuidade. Né? Por quê? E ela usa, ou vai usar isso sempre, como instrumento de chantagem sobre os outros poderes, legislativo, né, o judiciário e sobre a sociedade civil, né? Ou ela vai, de fato, levar isso adiante. Então, o agravamento é que a gente tem, o que agrava essa situação toda, é que nós temos no Brasil um elemento que facilitaria, não é a possibilidade de uma saída autoritária,
que é uma cúpula das Forças Armadas completamente comprometida com o que foi a ditadura militar, não abriram mão, não fizeram autocrítica disso, não houve uma limpeza. Eu já disse isso aqui, é curioso. Vá procurar como é que são, como trata a ditadura militar nos livros de história do currículo aí, utilizado pelas escolas de formação militar. Vá procurar para ver se acha. O que é que está lá, o que é que está dito? Se não foi contragolpe, essas besteiras todas que a extrema-direita sempre disse e continua a dizer. Então, é preciso entender com o que é que está citando. Isto já está colocado como uma saída evidente? Eu acho que não. À medida que a sociedade brasileira reaja, acho que isso continua na probabilidade da chantagem. Mas está colocado no horizonte, a extrema-direita jamais abriu mão dessa possibilidade, dessa solução autoritária. No bojo de tudo isso que nós citamos há pouco, Henrique, temos essa prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, do PSL, aqui do Rio de Janeiro, autorizada pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes e posteriormente referendada pela Corte por unanimidade, por conta daquele vídeo divulgado por ele nas redes sociais onde ameaça magistrados do STF, fala em bater em alguns deles com um gato morto até ele miar, enfim, atenta claramente contra a ordem democrática e incita seus admiradores. Essa figura tem uma longa ficha corrida de malfeitos, Henrique. É um ex-policial militar que já foi preso enquanto estava nas fileiras da PM. Foi um daqueles que quebraram a placa com o nome da vereadora Marielle Franco durante a campanha para as eleições de 2018. É investigado no próprio Supremo, naquele inquérito das fake news, enfim. Há quem defenda a tese de que a manutenção da prisão fira a imunidade parlamentar do deputado. A grande questão é que a imunidade parlamentar não é salvo-conduto para atitudes que ponham em risco a Constituição e a integridade física dos ministros do STF. Vale destacar também a audácia desse pessoal que defende o ex-capitão, Henrique. Depois de ser preso, o deputado ampliou as ameaças ao Alexandre de Moraes e disse que ele estava entrando em uma queda de braço que não pode vencer. Como é que você analisa esse imbróglio da prisão do Daniel Silveira, Henrique? Olha, Anderson, a prisão do Daniel Silveira, eu não vou entrar nos aspectos técnicos que envolvem a legalidade ou não dessa prisão. Não é? Se a prisão foi em flagrante, os aspectos que isso é uma discussão, do meu ponto de vista, muito mais para os juristas. Não é? E eu, como não tenho elementos técnicos para entrar nesse debate, já ouvi argumentos muito interessantes, não é, a favor e contra essa prisão. Não é? O fato é que, por 11-0, não é, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu pela prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira. Isso foi corroborado na audiência de custódia que aconteceu ontem. Bom, agora, como eu disse, inclusive escrevi isso no meu blog, isso é de caso pensado. Né? Eu não me convenço de que alguém maior de idade, consciente do que propõe, do que quer, dos objetivos que deseja alcançar, faz um vídeo, divulga nas redes sociais, e se você observar no próprio vídeo, ele diz: eu sei que daqui a pouco alguns assessores de vocês vão levar esse vídeo, isso vai chegar a vocês e tudo, mas foi de caso pensado. Isso foi o quê? Um recado. Eu não acredito que uma pessoa nessas condições, ainda mais sendo um parlamentar, tenha a ingenuidade de achar que estava apenas fazendo profissão de fé, defendendo ideias, como dizem alguns. Ainda porque, se você observar em detalhes a forma como o vídeo, o palavreado utilizado pelo deputado, né, ele faz ameaças aos membros do Supremo Tribunal Federal, né, sobretudo ao Fachin e ao Alexandre de Moraes. Isso ficou óbvio. Do meu ponto de vista, foi isso que motivou, né, politicamente essa decisão jurídica, vamos chamar assim. Repito, não tem elementos técnicos para dizer se a decisão foi correta ou não. Há uma polêmica muito grande entre os juristas a esse respeito. Mantida a decisão, eu queria entrar no mérito político, quer dizer, como eu disse, é de caso pensado.
Qual era o objetivo do deputado, qual era o objetivo, o recado que o deputado Daniel Silveira, em nome de um segmento do bolsonarismo mais radicalizado, mais extremado, mais de extrema direita, desejava dar, né? Ora, ele desejava dar o recado de que essa extrema-direita está com o alto comando das Forças Armadas na polêmica com o senhor Edson Fachin, que foi quem foi o porta-voz do Supremo Tribunal Federal 3 anos depois daquela história toda, não é? 3 anos depois daquela história toda, do julgamento do Lula, se o Lula seria solto ou não, enfim, aí o que daria a ele a condição de candidato à presidência ou não. Essa polêmica é que gerou essa iniciativa. E não foi uma iniciativa, do meu ponto de vista, eu posso estar equivocado, mas do meu ponto de vista, essa iniciativa não foi pessoal, não foi uma atitude ingênua, não é, de um deputado que, de repente, deu na telha de fazer esse vídeo. Então, foi um recado ao alto comando das Forças Armadas, dizer, olha, na polêmica do alto comando das Forças Armadas, com poder constituído, porque Forças Armadas não é poder constituído, é parte do Executivo. Está subordinado ao Executivo. Certo? Poder constituído é o Supremo Tribunal Federal. É a Justiça. Não é? É o Judiciário. O alto escalão do Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Então ele deu esse recado, dizendo claramente, entre a legalidade que pretensamente o Supremo Tribunal Federal representa, não é? A capacidade de dirimir, de dizer o que é constitucional ou não, entre tantos julgamentos que o Supremo é responsável, eles estão com o autoritarismo, com o golpismo do alto comando das Forças Armadas. Esse foi o recado. Ah, mas ele não sabia que isso poderia levar a essa situação de prisão, se fiou certamente na história da imunidade parlamentar, que para essas figuras chama-se impunidade parlamentar, ou seja, eu sou parlamentar, eu faço o que quero, inclusive distrato uma funcionária lá da perícia da Polícia Federal, né, para não usar máscara, aquele espetáculo todo que a gente viu. Então, eu não tenho a visão de que isso foi uma atitude individual de um ingênuo. Isso foi um recado claro que foi dado para o alto comando das Forças Armadas em caso de um impasse, de um conflito, ou seja lá o que for. Não é? Esse é o... Agora, se o Daniel Silveira extrapolou, porque isso é típico do perfil dele, em todas as suas atitudes, truculento, né? E isso gerou mal-estar, né, acima das expectativas, se isso influenciou, inclusive, e acredito que sim, a decisão do juiz do Supremo no 11-0, aí é uma outra discussão. E o que vai acontecer com o mandato do senhor Daniel Silveira, se ele vai dar, enfim, há uma série de possibilidades dele pedir afastamento, ele já mandou dizer que só aceita ficar afastado por 2 meses, quer dizer, o sujeito que está numa condição como essa ainda quer impor condições, não, eu só aceito 2 meses, enfim, se vai usar a tornozeleira, se vai ficar distante do prédio do Supremo Tribunal Federal, o que é que vai acontecer? Mas eu acredito que isso deve servir, não é, dependendo do desdobramento disso, servir de lição, inclusive porque isso aconteceu e gerou uma crise política também no parlamento. Primeiro porque ele é um deputado de baixo clero, baixíssimo clero, primeiro mandato, tido como um provocador, não muito bem quisto. O que é que isso significa? Isso significa que ele não tem muitos pares ali para defendê-lo. Ao mesmo tempo, os novos presidentes do Senado e da Câmara não quiseram se incompatibilizar com o seu apoiador, o acordo que tem com o presidente Bolsonaro. Então, mas há uma situação de crise. O que é que vai fazer? Quer dizer, os parlamentares do Congresso, da Câmara e do Senado, muitos deles com o rabo preso lá no Supremo Tribunal Federal, porque tem um monte de casos para serem julgados e tal,
vão forçar uma barra e desautorizar o STF? É uma questão a ser pensada aí. Como é que vão ser os desdobramentos daqui por diante? E que tipo de desdobramento essa prisão pode provocar, Henrique? A Câmara votaria ontem a manutenção da prisão do parlamentar. Havia a tentativa de um acordo que passaria pela suspensão do mandato do Daniel Silveira. O Jair Bolsonaro não se pronunciou a respeito do tema, orientado por assessores. Até onde pode chegar esse episódio? Olha, Anderson, eu creio que nós estamos diante de um momento, né, muito delicado, porque no intuito de cumprir uma missão, vamos chamar assim, que seria de mandar esse recado que eu disse anteriormente, não é, o deputado acabou provocando uma crise, não é, que atinge todos os poderes. O legislativo, a cúpula do poder legislativo, que é o STF, o Congresso Nacional, que é a cúpula do poder legislativo, e o próprio presidente da República, porque ele é, obviamente, eu não vou chamar de porta-voz, mas ele é de uma das alas, a ala mais radicalizada da extrema-direita bolsonarista. Então, isso atinge, evidentemente, quem está hoje dirigindo o Poder Executivo, que é o presidente Jair Bolsonaro e aquela turma que fica em torno dele. Enfim, qual a consequência disso? Nós vamos ter que ver os desdobramentos, porque, pelo que se viu, a cúpula do STF, os juízes não querem dar o braço a torcer. Eu creio que influenciou muito não só a linguagem usada pelo deputado, mas, sobretudo, o fato da repercussão negativa, não é, que ficou dessa história entre a pressão exercida, não é, da pressão exercida pelo alto comando das Forças Armadas quando daquele julgamento da liberdade ou não para o Lula no Supremo em 2018. Não é? Quer dizer, isso pegou muito mal, e o Supremo tinha que dar uma resposta. E talvez o bode expiatório seja o Daniel Silveira. Agora, isso atinge, é o que eu disse, isso atinge diretamente aí os segmentos mais extremados do bolsonarismo, não é? Porque ele eu não vou dizer que é um porta-voz, mas ele é um dos representantes desse setor. Voltando a falar do Rio de Janeiro, Henrique, o prefeito Marcelo Crivella foi liberado da prisão domiciliar pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes, pouco antes do Carnaval, na qual ele havia sido colocado por conta daquele escândalo do suposto QG da propina na prefeitura. Foi correta essa decisão do magistrado, na sua opinião, Henrique, visto que o ex-prefeito ainda não foi julgado? Anderson, assim que houve a detenção do ex-prefeito Marcelo Crivella, né, logo após o processo eleitoral aqui no Rio, vários juristas, né, houve muita gente que se manifestou contrário a essa medida extremada. Né? E alguns argumentam, os que são favoráveis argumentam que o prefeito estaria diretamente ligado àquele QG da propina que foi montado lá na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, onde os empresários deitavam e rolavam, faziam acordos que envolviam, né, essa história de liberar impostos, trocar impostos devidos por financiamentos de campanha, etc. e tal. Agora, o fato é o seguinte, evidentemente ainda não houve um processo. O processo ainda não na verdade, o processo está inconclusivo. Né? A prisão do ex-prefeito, do meu ponto de vista, nesse aspecto, né, não se justifica. Né? Assim como várias outras prisões que foram feitas, né, nessa onda da Lava Jato. Né? Essa história de primeiro prende e depois pergunta. Né? E isso é um resquício também da ditadura militar. Né? Então, assim, do meu ponto de vista, pelo menos do ponto de vista das ideias, da teologia, né, que o senhor Sérgio Moro difundiu aí com essa história de Lava Jato, ele e seus meninos procuradores bad boys de Brasília. Mas, enfim, eu considero que estava na cara que o ex-prefeito seria solto uma hora ou outra, porque há muita fragilidade na defesa
da sua prisão. Outra coisa que impressiona nessa balbúrdia que virou o Rio de Janeiro, Henrique, são aqueles alvarás de soltura falsos que foram emitidos, beneficiando cerca de 40 presos que estavam no complexo penitenciário de Bangu. Os documentos, segundo especialistas, tinham indícios grosseiros de que não eram verdadeiros. A comunicação entre os supostos representantes dos tribunais e o presídio era realizada utilizando contas de e-mail comerciais, nessas que nós usamos no dia a dia, o que deixa ainda mais clara a iniciativa criminosa. Você acha que houve descuido das autoridades do sistema prisional ou isso está parecendo mais um esquema, Henrique? Porque é impressionante a irresponsabilidade dos envolvidos. É preciso que a gente veja, Anderson, até que com profundidade, o que está se passando, né? Parece que o sistema prisional no Rio de Janeiro, ele também está num processo, não é, de corrosão a partir de corrupção, de medidas ilegais, enfim, porque só isso justifica, não é, que você consiga tirar da cadeia um traficante internacional de armas e outros também, não é, e a quem interessa essa libertação, isso que é mais, alguém que é responsável por tráfico de armas, não é de drogas não, é de armas. Foi liberado com alvará completamente esdrúxulo, falsificado, na perna, como diríamos, né, no popular. Isso não acontece por acaso. Via uma entrevista recentemente de um analista dessa área de sistema prisional dizendo que só no Rio de Janeiro não há um procedimento que se adota em todo o Brasil, em que esse tipo de fraude seria facilmente detectável. Então isso não é por acaso, não é por acaso que está acontecendo. É uma questão, é uma conspiração. Não é uma conspiração, é uma facilitação a partir de um processo que o Estado, no Rio de Janeiro, está vivendo uma degeneração absurda e completa, que atinge até mesmo o sistema prisional, que não é uma novidade. Nós já tivemos escândalo das quentinhas, continuamos a ter aí uma série de problemas no sistema prisional. Isso enfim, isso é notícia aí todos os dias, né? Agora, isso certamente criou uma indústria de alvará, né? Porque mais de 40 presos tiveram sua prisão relaxada, puderam sair da cadeia por conta desse tipo de instrumento, fajuto, na perna. Não tem ninguém dentro de um presídio capaz de detectar que aquilo ali, a assinatura é falsa, o papel é falso, tem erros de português grosseiros. Obviamente, isso só demonstra, né, o nível de conivência que parte, né, do Estado do Rio de Janeiro tem, inclusive, uma parte dessa gente que está nesse sistema prisional. Então, a gente não pode, não é possível, analisar essas coisas com uma visão inocente. Não, foi um pequeno erro não acontece com mais de 40 vezes, né? Para encerrar, Henrique, estão previstas para esse fim de semana carreatas tanto no sábado como no domingo, pedindo fora Bolsonaro e a aquisição de mais vacinas contra a Covid-19 pelo governo federal. Esse tipo de pressão realizado nessas carreatas surte algum efeito prático, Henrique, em um cenário onde o Congresso está absolutamente comprometido com o presidente? Olha, eu acho que qualquer iniciativa no sentido de construir, não é, uma consciência de oposição, né, a esse governo Bolsonaro, né, ela é importante, ela tem importância, sem dúvida alguma, sobretudo para os setores de oposição, é óbvio, né, para aqueles que estão insatisfeitos. Agora, só uma dica para esse pessoal que faz carreata, né, carreata já é um limitador, faz uma presença, é importante, o pessoal leva bandeira, carro de som, tudo bem. Agora, em vez de fazer roteiro centro-zona sul, vamos atravessar o túnel no Rio de Janeiro, vai para a zona norte, vai para a zona oeste. Zona oeste não é Barra da Tijuca não, hein, gente? Zona oeste é Realengo, Bangu,
Campo Grande, Santa Cruz, Senador Camará. Vai para lá onde mora o povo. Vai conversar com as pessoas. Vai se manifestar. Vai sentir como está o clima nos setores populares. Porque senão fica aquela coisa, tradicionalmente aí né, nas redes sociais chama de bolha. Né? Eu vou para os lugares onde eu sei que eu vou angariar simpatia. Então, vá para os outros lugares, todas as regiões populares, né, nas cidades, não só no Rio, São Paulo, né, Minas Gerais, Belo Horizonte, Porto Alegre, outras capitais, outras grandes cidades. Vamos dirigir essas caravanas, né, onde realmente mora o grosso da população, que aos sábados, mais que nunca, sábados e domingos, né, costuma estar dentro das suas residências. E ver qual é a acolhida para isso. Se isso realmente tem apoio popular ou se não tem. Eu acho que toda medida de protesto, de manifestação, sempre é importante, não é, numa sociedade democrática. Seja o governo que for, sempre é importante. Agora, se você tem o objetivo, não é, de ter uma dimensão de qual é, de fato, o grau de popularidade desse governo ou de impopularidade, dirija esse protesto, não é, para onde estão os setores populares. Essa é uma opinião. Henrique Acker, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu agradeço a vocês, a toda a equipe do Faixa Livre, não é, ao pessoal da técnica e da Band, e a paciência dos nossos telespectadores. Sempre que for possível, não é, estarei à disposição de vocês, tá ok? Um grande abraço. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, André Bucareschi. André Bucareschi, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês de novo. André, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco mais uma vez no Faixa Livre. André, nós temos temas muito importantes para tratar com você no programa de hoje. Primeiro, aquela denúncia grave feita pelo Sindipetro de que estaria havendo um surto de Covid-19 em plataformas da Petrobras. Na P-74, o quadro é grave. Já houve 8 desembarques de petroleiros com sintomas da doença, o que põe em risco toda a tripulação. Já na P-75, também houve confirmações de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Conta aqui pra gente, por favor, André, como anda a situação da pandemia nas plataformas da Petrobras? Sim, tivemos casos na P-74, na P-75, são 2 plataformas entre as maiores que tem a Petrobras, produzindo mais de 150 mil barris por dia de petróleo cada uma, no Campo de Búzios. E especialmente na P-74, caso mais grave, nós já temos até agora registrado 14 trabalhadores que testaram positivo. Muitos mais são contactantes, ou seja, tiveram contato com esses trabalhadores e tiveram que ser desembarcados. Mas nem todos os contactantes foram desembarcados, vou falar melhor sobre isso depois. E uma situação mais grave ainda, ao invés de reduzir a população a bordo, a gerência da empresa seguiu no seu cronograma de atrelar um outro navio, uma unidade de serviço chamada UMS Maracanã, e botou em circulação mais 200 pessoas dentro dessa plataforma, né? Como se tivesse já controlado o surto, e nós já temos evidências que esse surto não está controlado ainda. A empresa se manifestou a respeito dessas infecções, André. Eles tomaram algum tipo de medida para evitar a propagação ainda maior da doença? Ampliaram o número de testagens, por exemplo? Então, Anderson, o sindicato, após receber as informações, imediatamente fez um ofício relatando à empresa tudo o que tinha se passado e fazendo uma série de demandas para defender, em primeiro lugar, a saúde dos trabalhadores e a saúde pública também, porque cotidianamente, toda semana, vários grupos embarcam e outros desembarcam na plataforma. E na medida que há um surto a bordo,
Nós sabemos que já está circulando uma nova cepa do vírus, que, pelo que tudo indica, é mais contagiosa ainda, né? Na medida que desça a população a bordo e cada um vá para o seu estado, porque as pessoas moram em vários estados, vão para suas casas, as pessoas podem contaminar suas famílias e suas comunidades, e a P74 acabar se tornando mais um vetor de contaminação num momento tão grave como nós estamos vivendo, né? Então nós demandamos, primeiro, que a empresa subisse equipes para desinfectar toda a plataforma e para testar todos os trabalhadores a bordo. Também demandamos que reduzisse ao mínimo necessário para manter a habitabilidade, né, a navegabilidade, né, a segurança a bordo, mínimo de pessoal a bordo, para garantir a saúde dos trabalhadores, e que não se desse sequência ao atrelamento da OMS Maracanã, que não estava concretizado, não tinha entrado a bordo ainda. O que aconteceu? As duas primeiras exigências a empresa cumpriu, ela entrou com uma equipe de desinfecção e testou todo mundo a bordo. Nessa testagem, eles identificaram mais 3 trabalhadores. Eles não testaram no método que é o que deve ser, que é o RT-PCR, eles testaram com um teste de antígeno, mais um problema, e identificaram mais 3 trabalhadores. E a política você tem que isolar e desembarcar todos os contaminados com o vírus e também os contactantes deles, né, para evitar que isso se espalhe, né? Então foi feito o desembarque, né, dos contaminados e dos contactantes, mas não de todos, porque para manter a operação a pleno vapor, que é o que eles querem, eles não podiam abrir mão de alguns trabalhadores que eram contactantes. Então, alguns contactantes tinham que descer, mas ficaram a bordo, colocando em risco o resto da população. E para piorar a situação, eles seguiram o cronograma, atrelaram o MS Maracanã e botaram mais de 200 trabalhadores em risco dentro daquela plataforma, como se o surto tivesse controlado, o que não aconteceu, né? Por que eu digo que não aconteceu o controle do surto? Porque, primeiro, 2 evidências importantes. Primeiro, um trabalhador que desembarcou, mas que a bordo testou negativo e depois desembarcou, foi testado nessa equipe que subiu a bordo, quando chegou na sua cidade, ele repetiu o teste e viu que estava positivo de Covid-19. Então, você tem um teste que não é seguro, que já apresentou uma falha. Segundo, um outro trabalhador, a bordo também, de domingo para segunda agora, perdeu o olfato, perdeu o paladar, foi isolado no seu camarote e testou positivo. E desembarcou ontem, né? Então, mostrou que não está controlado o surto, né? E a política temerária da direção da Petrobras, da gerência do campo de Búzios, foi botar mais pessoas em risco, né? Fora que os contactantes desse segundo caso, desse último caso que eu falei agora, eles não foram isolados também. Quer dizer, eles seguem potencialmente, não sabemos, né? Mas potencialmente eles podem estar também contaminando outros. Então a situação é muito grave. E nós estamos acionando todos os órgãos e também nós estamos fazendo novos ofícios para a empresa para, de novo, apelar para que o mais importante é a defesa da saúde e da vida das pessoas e do conjunto da sociedade. A Petrobras não pode ser vetor de transmissão para a sociedade, nós temos que dar o exemplo. Ok? Então, em relação a essa pergunta, mais ou menos é esse o relato que eu tinha a dizer. E como anda o clima entre os profissionais da estatal, André? Essas infecções não colocam em risco apenas os funcionários, mas também todos os seus familiares. Eu imagino que haja uma preocupação enorme por parte de todos, inclusive de vocês do sindicato. Sim, Anderson, você tem toda a razão, né? O clima entre os trabalhadores é muito ruim, né? Estive acompanhando hoje o desembarque dos trabalhadores da P74.
E o quadro que se viu é uma preocupação enorme, porque muitos deles tiveram contato com as pessoas que foram contaminadas. E a preocupação de levar essa contaminação, como disse, para suas famílias, né? E nós sabemos que essa pandemia, que esse vírus é uma roleta russa, né? Não sabemos, muitas vezes as pessoas nem desenvolvem sintomas, mas em alguns casos pode levar até a óbito, e todos nós conhecemos pessoas próximas nossas que foram a óbito, infelizmente, né? Então a preocupação dos trabalhadores é enorme, né? Com suas famílias, com seus vizinhos, né? E consigo mesmo, né? Com cada um. O clima é muito ruim, né? E as pessoas não se sentem amparadas pela direção da empresa, né? Elas vão ao local de trabalho, no meio do mar, a 300 quilômetros da costa, num ambiente muito perigoso, né? Com gases, com risco de incêndio, explosão, com cargas elétricas enormes, ou seja, com uma situação muito tensa, né? E as pessoas esperam que na sua retaguarda estejam alguém que está preocupado com eles, né? Então, quando a empresa toma uma atitude dessas de não proteger os trabalhadores, acima de tudo, as consequências são muito maiores do que pode se pensar à primeira vista, quando você olha uma pessoa que está correndo um risco de saúde. A consequência vai continuar, porque subjetivamente é uma quebra total de confiança dos trabalhadores com a hierarquia da empresa, porque eles mostram que não os veem como gente, como pessoas que têm importância, suas famílias como importantes, ou seja, botam a pessoa na frente de batalha, ali no meio do mar, e ao mesmo tempo não cuidam da retaguarda, da garantia de que as pessoas estão trabalhando de forma segura e que não vão levar doença para suas casas. Porque os trabalhadores vendem sua força de trabalho. Os trabalhadores não vendem a sua saúde e a sua integridade física para o capital, né? Então, a empresa tem a obrigação de defender a saúde dos trabalhadores, de reconhecer os riscos assim que eles aparecem, certo? E isso é a hipocrisia da empresa de dizer que isso é um valor. Eu não poderia deixar de abordar com você outros dois temas, André. Primeiro, essa venda criminosa pela Petrobras da refinaria Landulfo Alves, a RLAM, lá em Salvador, para um fundo de investimentos dos Emirados Árabes, o Mubadala, por menos da metade do preço de mercado. Como é que vocês do Sindipetro receberam essa notícia? Rapaz, recebemos essa notícia com indignação, mas não com surpresa, né? Porque nós sabemos o que esperar do governo Bolsonaro, né? Infelizmente, o governo Bolsonaro ele não está partindo do zero. Se ele estivesse começando a privatização, ele estaria com muito mais dificuldades. Mas esse governo ele está apenas dando uma continuidade muito acelerada, né, a um projeto que começou já com o governo Dilma e com o governo Temer, de desmonte, de venda e privatização da Petrobras aos poucos, né? Só que não é só o governo Bolsonaro, o próprio STF, né, legalizou uma venda criminosa de ativos da Petrobras. Como era proibido você vender a Petrobras, a não ser que fosse por uma votação do Congresso Nacional, eles começaram a desmontar a Petrobras e vender os pedaços da Petrobras. O STF disse que não tinha problema nenhuma, né? Não tinha problema nenhum. Né? Nós dissemos, isso é um desvio de finalidade, ele não pode vender, transformar um pedaço da Petrobras numa empresa e vender, porque isso é a mesma coisa que vender a Petrobras. Né? E o STF, né, também não sem surpresa, porque nós sabemos, né, que tipo de órgão hoje é o STF, odioso, eles concordaram com tudo isso, né? E essa venda da RLAM, ela é também a primeira de 8 refinarias que já estão anunciadas. E não vão parar por aí, né? Eles, inclusive, já venderam outras empresas, venderam a BR, estão agora se desfazendo de alguns campos de petróleo também, estão terceirizando a operação, estão ensaiando a terceirização da operação de algumas plataformas, estão também atacando os direitos dos trabalhadores petroleiros, o plano de saúde, a AMS, estão transformando numa associação em vez de ser uma coisa gerida pela Petrobras, né? O fundo de pensão, eles estão destruindo toda a obra que foi construída, né,
para o povo brasileiro, que é a Petrobras, né? O que eles estão fazendo nas refinarias? O governo ele adotou uma política de preço alto, inclusive agora aumentou de novo o preço dos combustíveis. Por que o preço do combustível está alto? Não é por causa dos impostos, né? Isso é uma parte do problema, mas a principal parte é o seguinte, é que a Petrobras segue um preço de importação do petróleo. Só que a Petrobras produz a um preço muito mais barato do que o que é importado, porque ela tem uma alta produtividade, ela tem uma eficiência muito grande, né, construída por todos esses anos. Então a Petrobras pode vender a preços mais baratos e manter o combustível, o gás de cozinha, baratos para a população. No entanto, para poder viabilizar a concorrência da Petrobras, eles mantêm um preço alto. É por isso que eles mantêm um preço alto dos derivados, né? Porque eles mantêm as refinarias em capacidade ociosa, uma parte importante da refinaria tem capacidade ociosa, inclusive com pouco investimento de manutenção, e isso faz com que viabilize, né, esse preço viabiliza a entrada dos concorrentes, a importação de derivados, ao invés da Petrobras produzir barato, importa caro. Por quê? Porque tem um preço artificialmente alto no Brasil, né? E isso é feito por quê? Para conseguir viabilizar a venda das refinarias e privatizar. Interessa ao povo brasileiro a Petrobras estatal e o controle de preços, que só uma Petrobras estatal pode ter, sob o controle da população brasileira e dos trabalhadores, né? Então é um escândalo, eles estão fazendo um ataque ao país, à economia popular, ao bolso do povo e também ao emprego, que a Petrobras gera empregos, eles estão destruindo um dos motores da economia do Brasil, e nós vamos pagar um preço caríssimo se não houver uma reação popular imediata contra isso, né? Então é muito importante que as pessoas entendam o que está se passando. Essa privatização é parte da recolonização do Brasil, nós estamos virando colônia de novo, e nós não podemos permitir que isso aconteça, nós podemos ainda impedir. Ainda há algo que possa ser feito para reverter essa entrega a preço de banana da refinaria mais antiga do nosso país, André? Justamente, Anderson, nós fizemos uma grande greve ano passado e nós estamos nos organizando para fazer outra grande greve. A categoria petroleira, ela tem forças ainda para dar resposta. Dia 18 agora, fizemos atividades no Brasil inteiro, em todas as unidades da Petrobras, especialmente um ato em frente à RELAM, que mandamos uma representação, inclusive, do Sindipetro RJ e da FNP para apoiar o ato da RELAM. Fizemos atos em todas as nossas unidades aqui, preparando a categoria para uma luta, para um calendário, né? Provavelmente vai ter uma reunião das federações para discutir um calendário comum, porque nós precisamos ir à luta, e não só os petroleiros. Essa é uma luta de todo o povo brasileiro. A Petrobras não foi criada pelos petroleiros, a Petrobras foi criada por uma campanha chamada Petróleo é Nosso. Não havia petroleiros naquele momento. Os petroleiros, na verdade, são os guardiões de uma conquista do povo brasileiro, que é a Petrobras, que é a campanha Petróleo é Nosso, que permitiu que o Brasil alcançasse a autossuficiência energética, permitiu que o Brasil tivesse desenvolvimento tecnológico de ponta na produção de petróleo em águas profundas, que é um orgulho de todo o Brasil, né? Então, essa luta nós precisamos muito de envolver todos os trabalhadores, não só contra a privatização da Petrobras, mas é a defesa dos Correios, é a defesa do Banco do Brasil, é a defesa da Caixa Econômica, é a defesa da Eletrobras, da SEDAI, de todas as empresas que estão sendo vilipendiadas, desmontadas, destruídas por essa sanha de lucro de uma parcela muito pequenininha da população, que quer saquear as riquezas do nosso país para manter uma pequena elite cada vez mais rica, né? Transformando o nosso país em uma nova colônia, como eu falei. Então nós podemos reagir, é necessário uma greve geral no país, é necessário uma grande mobilização de massas, é necessário que as pessoas também divulguem, façam vídeos, falem, conversem com os amigos, etc. Cada pessoa que está ouvindo esse programa, você é importante nessa campanha, você tem que reproduzir todos os materiais, repassar essa entrevista, por exemplo, repassar os vídeos que os sindicatos, as federações estão produzindo, né? Você mesmo
fazer seus próprios depoimentos e mandar para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, para os seus vizinhos. Assim nós vamos virar esse jogo e botar esse governo para correr, esse governo que está destruindo o país. Nós temos que tirar essa pose que ele tem, porque a maioria da população já está contra ele, né? Mas resta a gente agora nos resta nos colocarmos em movimento para concretizar a derrota desse projeto aí que tanto mal está fazendo e potencialmente pode fazer o país, né? Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Castelo Branco. Vamos à luta para defender o patrimônio do povo brasileiro. E como é que vocês petroleiros avaliam, André, mas esse novo aumento no preço dos combustíveis? Ontem, pela quarta vez no ano, a Petrobras reajustou o preço da gasolina. Como é que vocês petroleiros observam essa política de reajuste dos preços dos combustíveis, André? Anderson, como eu te falei, né, essa política de preço de combustíveis, ela existe com uma intencionalidade. As pessoas ainda não, a maioria das pessoas não sabem dessa intencionalidade, né? Existem interesses muito profundos por trás, muito poderosos por trás dessa política de preços, que são justamente as empresas multinacionais que querem tomar o enorme mercado de comércio de combustíveis no país, que não conseguiram por competência própria, porque o monopólio de refino da Petrobras ele acabou em 1997, há 23 anos, quase 24 anos. E de lá para cá, nenhuma empresa multinacional construiu uma refinaria para concorrer com a Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras ela é tão eficiente no que faz, ela atende tão bem ao país, que ninguém teve competência para entrar e fazer competição com a Petrobras. E como a Petrobras é uma empresa integrada de petróleo, que vai desde a produção no mar, passando pelo transporte, refino, até o consumidor, ela tem uma capacidade de adaptação, né? E uma eficiência, uma sinergia, né, na sua produção muito grande. O que está sendo feito agora? E que esse governo, não só esse governo, né? Esse governo, como eu disse, está dando continuidade a um projeto que começou em 2015, mas está dando uma acelerada muito grande. E que esse governo irresponsável do Bolsonaro está fazendo? Eles estão desmantelando o sistema Petrobras, né? Tanto que a atual diretoria da Petrobras não chama mais a Petrobras de sistema Petrobras. Ela chama Petrobras e suas participações societárias, né? E a venda das refinarias é uma facada no peito do sistema Petrobras, porque tira toda essa integração em todo o território nacional que a Petrobras tem, né? E cria, inclusive, monopólios regionais. Então, o aumento do preço dos combustíveis é para viabilizar esse assassinato da Petrobras e do povo brasileiro, certo? Viabilizar que uma empresa multinacional possa vir comprar uma refinaria e ela vai ter a garantia do governo que o cara vai poder vender a um preço internacional que é muito acima do que é produzido aqui dentro, né? E que a Petrobras não vai poder fazer uma política de preços mais favorável à população. Então, essa política de preços é para viabilizar a concorrência da Petrobras, para viabilizar as importações, né? E a compra das refinarias por outras empresas. E a partir daí nós vamos virar reféns de empresas multinacionais que vão determinar um preço altíssimo no nosso petróleo. E todo o lucro que eles tiverem, ao invés de ser investido no Brasil em obras, em desenvolvimento econômico, técnico, empregos, etc., vai todo fluir para fora do país. E nós vamos aumentar o nosso patamar de desigualdade e de miséria, né, se por acaso concretizar esse projeto. Mas a história não está escrita ainda e nós podemos virar esse jogo. Nós, o povo brasileiro, né, os petroleiros, os companheiros de outras categorias, os companheiros das comunidades populares, dos bairros, né, quem trabalha no comércio, todo mundo tem que entender. O fim das empresas estatais da Petrobras é uma decadência que vai atingir a todo mundo, né? Menos essa pequeníssima parcela muito rica que vai ficar mais rica ainda. E o Brasil vai bater recordes em desigualdade. Então vamos à luta, vamos defender a Petrobras, vamos defender o Brasil. André, eu quero te agradecer por mais uma vez você dialogar aqui no nosso programa.
Quero também desejar sorte a vocês petroleiros nessa batalha em glória contra essa gestão entreguista do Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes. Te desejar também um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Anderson, um grande abraço a você, a toda a equipe do Faixa Livre, um programa muito importante que é um símbolo de resistência que nós temos, né, de que a gente possa divulgar as ideias e um pensamento crítico no nosso país, né? E também um grande abraço a todo mundo que está aí ouvindo o programa. Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, André Bucaresc. Vamos agora a um novo intervalo. Já já voltaremos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo a conselheira titular do Conselho de Administração do Prev Rio, Jane Castelo. Jane Castelo, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia a todos e todas que nos ouvem. Agradeço mais uma vez a oportunidade que o programa Faixa Livre nos dá de conversar sobre a nova administração Paz, sobre a situação financeira da Prefeitura, sobre as ameaças fortíssimas e muito graves que pesam sobre o serviço público em geral, sobre o funcionalismo público federal e no Brasil inteiro, e no municipal especificamente. Falar também sobre a questão do Funprevi e do Prev Rio, tão grave para 160 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do município do Rio. Jane, muito obrigado por mais uma vez você conversar aqui conosco no programa. Jane, eu queria começar abordando um assunto que nós já tratamos com você aqui no Faixa Livre, que é a situação na creche institucional Paulo Niemeyer, que foi construída com recursos do Prev Rio. No início do ano não havia sido feita ainda a publicação do edital para a matrícula das crianças na creche. Algo mudou nesse cenário de um mês para cá, Jane? Aliás, essa creche atende exclusivamente aos servidores municipais. Conta aqui pra gente como anda esse imbróglio, por favor, Jane. Bom, a creche Paulo Niemeyer foi feita totalmente com recursos nossos, do patrimônio do Funprevi, do Prev Rio, que é composto pelas contribuições dos servidores e das contribuições patronais que integram este patrimônio destinado apenas a sustentar a previdência e a assistência social e assistência de saúde. Bom, dos servidores. Então, a primeira coisa é essa. Desde que ela foi inaugurada, em todo mês de novembro, é publicado um edital para matrícula para as vagas do ano seguinte. Estava parado, não foi publicado nada no ano passado, com a desculpa da transição de governo, houve outras transições e não aconteceu nada disso, né? Então, fizemos uma live patrocinada pelo Movimento das Mulheres em Luta, com as mães da creche, e depois disso, por coincidência ou não, o governo começou a chamar os pais para uma conversa. Hoje, por coincidência, há uma reunião marcada com a subsecretária dos Serviços Compartilhados, onde está lotado agora, lotada a creche, que deveria estar lotada no Prev Rio, porque foi feita com nossos recursos. Essa coordenadoria, a coordenadora Roberta Guimarães, vai se reunir com um grupo de responsáveis e vão discutir a falta da publicação do edital, tem que regularizar a contratação de todos os professores, porque quando saiu do Prev Rio, eles ganhavam cargos por fora e na mudança de governo foram exonerados, não tem professor. Tem que regularizar o contrato da creche, para que a creche volte para o Prev Rio, um contrato com a Frugone ou qualquer outro que forneça mão de obra, né, para os auxiliares de creche, para os porteiros e, enfim, hoje está na Fazenda, né? Mas foi fundada em 2004 no governo César Maia com um projeto de ampliação. Foi criada só essa no centro administrativo São Sebastião, para servidores, claro, não atende a todos os pais, eles são sorteados, né? E para filhos de servidores, sim, e era um projeto para se estender para as outras coordenadorias regionais de educação, uma em cada coordenadoria, não que fosse vinculado à coordenadoria de educação, mas o projeto era espalhar isso pela cidade. Então, não só isso, como não fizeram isso, como também agora fazem tudo
para minar a creche e colocar na rede pública, né? Acontece que o horário não serve, porque os servidores trabalham em um horário diferente da creche municipal, que acaba às 5, então é de 8 às 5, não atende, porque as pessoas têm que trabalhar. É necessário que volte a creche para o Preve Rio, precisa regulamentar através de uma lei específica essa creche. Seria interessante uma eleição para a direção, né, da creche, né, com os interessados, e está faltando uma data prevista para que eles deem essas respostas para nós, né? Porque a creche municipal, institucional Paulo Niemeyer, é um patrimônio do servidor municipal. E como é que anda o diálogo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, Jane, agora sob o comando de Eduardo Paes? A situação melhorou em relação à gestão do Marcelo Crivella? Não, Anderson, piorou, porque a gente vê na imprensa o secretário Pedro Paulo, por exemplo, dizendo em dezembro que seria um mandamento não aumentar a contribuição dos servidores. A gente viu na imprensa o Carlos Caiado, presidente da Câmara, dizendo que quer manter o diálogo com o funcionalismo. E, na verdade, o que acontece é diametralmente oposto na prática, né? É uma contradição total. Por quê? O Movimento Unificado pediu uma audiência ao vereador presidente da Câmara, Carlos Caiado, e até agora ele não nos atendeu. O secretário de Fazenda, Pedro Paulo, está enviando para a Câmara um projeto de reforma da Previdência aos moldes da reforma federal, sendo que o município teria autonomia para propor alguma coisa diferente, especificamente porque a gente já sabe que o INSS e aquele modelo não dão certo. O município é ente federado autônomo, então tem regime próprio e poderia, de fato, oferecer outras soluções muito interessantes. Inclusive, nós tínhamos negociado com o governo Crivella 11 medidas que viraram um projeto de lei que ele encaminhou para a Câmara, mas que depois ele tinha prometido votar junto com a contribuição para os inativos de 11%, e depois votou só os 11%, retirou de pauta e depois arquivou essas soluções negociadas com muita responsabilidade pelo funcionalismo público. E o pior, o prefeito que criou um grupo de trabalho para investigar a situação atuarial e financeira do Preve Rio, do Funprevi especificamente, no início do governo, logo no primeiro dia. E nós fizemos, como conselheiros eleitos, 2 e-mails para o prefeito, um para a presidente do Preve Rio. Depois nós oficializamos esse protocolo lá no Preve Rio para ela. Ela respondeu que não, que os servidores não teriam, em outras palavras, é uma coisa muito técnica, que a nossa atribuição seria só rejeitar ou aprovar um programa, né, uma proposição do executivo. Quer dizer, primeiro, não corresponde à verdade, porque a lei diz que nós temos, inclusive, a atribuição de propor políticas, para começar. Então, já está em desacordo com a lei. Segundo lugar, nós somos os maiores interessados, né? E nós fomos eleitos e representamos 160 mil servidores. E, assim, é claro que um projeto, uma proposta, um estudo aponta para uma proposta que vai constituir a reforma. Então, é sério. Outra coisa é que o Conselho Fiscal, né, do Preve Rio da gestão passada, teve uma reunião em dezembro, antes do Natal, e fez uma ata, onde ali constam todas as pendências do Preve Rio, do Funprevi, desde a sua criação. E ele não consegue, já mandou vários e-mails também para a presidente, para o prefeito, para todo mundo, inclusive para nós conselheiros, dizendo que não consegue que se publique essa ata, o que é uma ilegalidade. Uma situação difícil que os servidores do município têm enfrentado, Jane, é a discussão em torno do pagamento do 13º salário do ano passado. Até hoje, uma parcela do funcionalismo, em especial aqueles que recebem salários mais altos, ainda não teve o valor pago. O que o Eduardo Paes tem alegado em relação a esse tema, Jane? Já há uma promessa para a realização desses pagamentos? Isso é algo que tem prejudicado demais os servidores e se arrasta há meses.
Bom, no fim do ano passado, o presidente em exercício da Câmara, né, que ficou sendo prefeito em exercício, ele liberou o pagamento do 13º para os servidores estatutários, que recebessem até R$ 3.000 brutos, e depois ampliou essa faixa para quem ganhasse até R$ 4.000 bruto. Acontece que consta que eles pagaram às autarquias, aos não estatutários, eu não sei se a todos, isso é uma coisa que também falta transparência no governo, e mais do que isso, né, além de ter pagado a esses servidores não estatutários, eu não sei, não tenho certeza absoluta se foi obedecido e observado este limite de 4.000. Então, eu acho que isso é uma denúncia grave. Eles prometeram esperar a entrada dos valores do IPTU, que acabou no dia 5, e ficaram de divulgar um calendário a partir do dia 15. Hoje nós já estamos no dia 19, nada apareceu até então. E o secretário de Fazenda fez um vídeo, demorou 9 minutos falando e simplesmente não apresentou nada. Disse que ainda não é possível, porque não sei o quê. Então, assim, é um desrespeito muito grande. Isso tem um caráter alimentar. A justiça tem agido de forma muito dissociada do seu papel de observar a lei, porque fala, não, realmente eles têm direito, mas não há dinheiro. Quer dizer, é o tipo da coisa que a gente realmente fica sem saber para quem apelar, porque parece que há um conluio para realmente destruir o serviço público e retirar direitos dos servidores, e nem mesmo observar aqueles líquidos e certos que todos nós sabemos que são salário, né? Então, assim, nem isso agora. Então, os servidores agora com dívidas, pagando multa em cima das coisas e sequer uma satisfação para dizer, olha, recebemos tanto, vamos priorizar os pagamentos daquilo e não disso. Quer dizer, nada. Eles se acham tranquilos para não dar satisfação a nada e a ninguém. Isso é muito sério, porque existem regramentos, né, que precisam ser seguidos e, infelizmente, não estão sendo. O Conselho do PrevRio tem atuado de alguma forma junto à Prefeitura para regularizar essa situação do 13º salário, Jane? O que vocês têm feito? Bom, nós tomamos posse virtual na última sessão da última gestão e de lá para cá nada aconteceu. Nós não fomos convocados para uma sessão ordinária que tem que haver, segundo a lei que criou o PrevRio, mensal. Passou o mês de janeiro e nada. Já estamos no dia 19, ninguém toma providência nenhuma. Então, nós estamos tentando participar desse grupo de trabalho que faz a análise da situação do PrevRio e estamos sendo embarreirados. Além disso, tem, como eu já disse, a ata com todas as pendências e as dívidas concretas que o Executivo tem com o FUNPREVI e que não são publicadas. E, aliás, eu até gostaria de pedir muito o auxílio de vocês, jornalistas, de alguma forma, para divulgar essa ata, porque ela ainda não foi publicada e ela é pública. Bom, então, assim, nós não temos espaço nenhum no Conselho. Ontem eu fui lá e, por conta de não ter nenhum espaço no Conselho, eu particularmente, a gente tem trabalhado em conjunto com os outros 3 conselheiros, mas há algumas iniciativas que não são de consenso, então eu tomo separadamente. Então, assim, mandei para a Câmara dos Vereadores, para o presidente, para os líderes, para cada vereador, um relato sobre essa nossa exclusão e esse embarreiramento da nossa participação, porque o próprio Tribunal de Contas, no relatório que ele fez de análise das contas de 2019, que acabaram inclusive sendo rejeitadas, né, ele diz que há fragilidades nos critérios que são utilizados para fazer a análise atuarial e que isso pode inflar o resultado. Então, assim, se o próprio Tribunal de Contas, órgão de origem da presidente do PrevRio, diz isso
E a gente tem que correr atrás de saber se esses critérios foram bem usados, né, numa análise, é lógico, porque eles vão apresentar essa análise de uma comissão composta de pessoas escolhidas unicamente pelo executivo. Essas pessoas normalmente têm cargos, né? Então, como verdade absoluta para os vereadores. Então, eu tomei essa providência e ontem também fui ao Preve Rio sozinha e protocolei lá um pedido dos critérios, né, que foram utilizados nesse grupo de estudo, do cronograma que o que eles foram fazendo durante essas semanas, né, o cronograma de atividades, as fórmulas atuariais que eles aplicaram em cada caso. Por exemplo, se morre alguém, quem tem perspectiva de se aposentar para frente, acidentes, cada caso desses tem uma fórmula e ela precisa estar bem elaborada de acordo com o que diz a lei, né? Então, assim, isso, a questão do acesso ao cadastro, porque nessa ata diz que há falhas no cadastro, ver se a compensação do INSS está entrando, né, no FUNPREVI, enfim, se os valores descontados dos servidores estão entrando em alguma conta bancária, né, para poder investir esse período de um mês para o outro, tem que ser investido dinheiro. Então, assim, nós não temos muito espaço enquanto conselheiros para fazer esse tipo não nos assim, fiquem para lá. Entendeu? Mas acontece que o movimento unificado tem feito, os sindicatos em separado e o movimento como um todo tem feito movimentos, sim, muito incisivos com relação a essa questão, mas, assim, de novo, ignorados. Para piorar, Jane, parece que um grupo de pelo menos 7.000 funcionários contratados pela empresa pública de saúde do Rio de Janeiro, a Rio Saúde, perderam o plano de saúde, não é isso? Esses profissionais estavam sob a assistência do plano Assim Saúde e tiveram a cobertura suspensa de uma hora para outra por conta de uma dívida da prefeitura de cerca de 8 milhões de reais com a operadora do plano. Ou seja, em um momento de crise grave da saúde provocada pela pandemia, com o sistema único praticamente colapsado, a prefeitura deixa mais 7.000 pessoas sem assistência privada. É uma vergonha, Jane. Você tem informações a respeito desse caso? Anderson, os conselheiros que se conversam, né, temos um grupo, recebemos denúncias de servidores reclamando que não estavam tendo atendimento do plano de saúde contratado pela prefeitura. Então, nós 4, de comum acordo, mandamos um e-mail muito light para a presidente do Preve Rio, dizendo que nesse momento de pandemia seria muito grave que isso estivesse acontecendo, que a gente recebeu essa denúncia, que nós pediríamos à presidência que apurasse com a máxima urgência essa situação em face da gravidade do momento e também pelo fato de, em qualquer época, seria muito grave deixar servidores desassistidos. Claro que não nos responderam tão pouco, né? Mas a gente acabou sabendo, por vias transversas, que o que houve é o seguinte: tem o Crivella criou, por conta das OS, ele criou o Rio Saúde, e trouxe pessoas, servidores seletistas das OS para Rio Saúde. E o Rio Saúde fez um contrato com a Assim, e são 16.000 funcionários do Rio Saúde, que estão agora aguardando, porque a Rio Saúde não paga os valores lá com a Assim. E parece que é um valor vultoso, perto de 1 milhão, uma coisa assim, bilhão, aliás. E que, enquanto esta prefeitura não negociar esses valores de assistência a esses servidores do Rio Saúde, que são seletistas, e não tem a ver com o contrato da Assim com o FUNPREVI, entendeu? Desculpe, com o Preve Rio, de qualquer maneira eles vão suspender o atendimento. Eu não sei dizer, porque não nos responderam, se isso já foi restabelecido de alguma forma, porque se não for e alguém morrer, né, isso pode ser um problema muito sério para a Assim responder e a própria prefeitura, que não tomou nenhuma medida, e eu não sei se tomou, não estou afirmando isso porque eu não sei, eles não dão satisfação. O problema é o seguinte: esse contrato, que parece que estão devendo lá do Rio Saúde de 1 bilhão,
foi denunciado, né, com aquelas irregularidades todas que levaram à rejeição de contas do Crivella e à prisão dele. Então, é um triplo agravante nessa situação. E eu fico muito envergonhada, embora eu não tenha a menor culpa, de não saber dizer precisamente o que está acontecendo, porque não há transparência no governo. Há um quarto agravante, porque esses servidores do Rio Saúde tiveram esses valores de contribuição descontados do seu salário no contra-cheque, né? Então, contribuíram e estão com seus atendimentos suspensos. É gravíssimo. Agora, Jane, o desmonte do serviço público se dá em todas as instâncias governamentais, essa é que é a verdade. O governo federal editou recentemente o decreto 10.621 do ano de 2021, desmembrando o regime próprio de previdência social dos servidores federais, que muita gente está considerando como o primeiro passo para a privatização da previdência do funcionalismo, já que ele pode servir de modelo para estados e municípios. Explica aqui pra gente, por favor, Jane, no que consiste esse decreto e como vocês, conselheiros do Prev-Rio e servidores públicos em geral, receberam essa sua edição. Bom, Anderson, quando o ministro Guedes diz que vai botar, que os inimigos somos nós e que ele vai botar uma granada no nosso bolso, pelo menos é uma coisa que ele tem palavra, porque está acontecendo isso. O governo publicou, no dia 8 de fevereiro, um decreto. Primeiro, eu tenho que ressaltar que fazer isso por decreto realmente é uma certeza absoluta de impunidade, saber que pode contar com o Centrão, arriscar, esperar que enquanto o judiciário não se manifeste, a coisa vá correndo solto e ele possa retirar benefícios dos servidores. Primeiro, o instrumento é de chamar a atenção pela ousadia, né? O que ele está querendo é desvincular os aposentados e pensionistas do seu órgão de origem, né? Ele quer que essas aposentadorias e pensões das autarquias, fundações, e mesmo daqueles que são regidos pelo regime jurídico único, né, seletista ou estatutários, eles devem ir para a Previdência Social, para o regime, sair do regime próprio de Previdência e ir para o regime geral da Previdência Social, do INSS. O que acontece? O servidor, perdendo o vínculo com ordem de origem, ele sai do plano de carreira e deixa incerto como será a concessão dos reajustes, né? Agora, esse ato por decreto é monocrático do presidente, ele não tem competência para isso e ainda não atingiu os poderes legislativo e judiciário, ficando só no âmbito do executivo. Mas a gente já sabe por aí, pelo dedo se conhece gigante, a gente já sabe o que espera os servidores, de uma maneira geral, públicos, né? E o que vai acontecer com o serviço público e com a população desse país desigual, que depende do Estado para ter saúde e educação, o que vai acontecer, né? Vai ser muito difícil a questão das carreiras próprias, da paridade, para conseguir o benefício, entendeu? Ele já fez a reforma da Previdência e essa canetada de mudar a lei sem passar no Congresso é uma prática que ele vai começar a querer reiterar, né? Se der certo, ele vai continuar entrando por esse caminho, desrespeitando qualquer coisa para fazer graça para os seus avalistas, que é o sistema financeiro mundial, mercado nacional. É isso que ele quer. Ele quer entregar os vultosos valores do Estado, né, da sua sustentação dos servidores, nas mãos da iniciativa privada e do mercado. É isso que ele quer fazer. Agora, vai ter luta, porque confederações já estão se unificando, o Fórum das Carreiras Típicas de Estado, que tem muita força, já está se mobilizando, o Fórum do Fisco, os servidores em geral, né? Eu tenho a impressão que isso vai acabar em movimentos de rua, em greve, se ele insistir nesse caminho, né? A gente fica preocupado porque o Centrão a gente sabe que é muito movido a recompensas e que não é fiel, mas, por outro lado, tendo patrocinadores desse porte para esse tipo de projeto, não vai faltar recursos para recompensá-los. Então, a situação é muito, muito grave e a gente tem que se mobilizar com todas as nossas forças, porque senão é o fim
do serviço público, o fim do servidor público e a desgraça total dessa população que já não tem nada e tem uma saúde deficiente, uma educação deficiente, uma previdência deficiente e vai acabar sem ter nada. Para finalizar, Jane, com a chegada do Arthur Lira à presidência da Câmara, a promessa é de que a reforma administrativa seja discutida a toque de caixa pelos parlamentares, nesse que se configura o maior ataque ao funcionalismo de todos os tempos do nosso país. Como vocês, servidores, têm se articulado para evitar que os parlamentares comprados pelo governo federal aprovem mais essa reforma, Jane? De certa forma, eu já me antecipei na resposta da pergunta anterior, mas eu acho, assim, muito grave que tenha essa... Primeiro, eles usam a divisão como método. Os servidores, os trabalhadores da iniciativa privada contra os servidores públicos, né, na reforma trabalhista. Depois, na reforma da Previdência, os atuais servidores contra os servidores que entraram, os antigos, né? Não vai atingir os servidores antigos, e o que é uma mentira enorme. E aí, assim, essa promessa de que a reforma da Previdência ia resolver os problemas do Brasil, ia equilibrar as finanças, a reforma trabalhista, e a gente está vendo muito bem aonde isso leva. Só leva ao enriquecimento de uma minoria que durante a pandemia enriqueceu barbaramente, de uma forma indecente, enquanto as pessoas estão privadas de emprego, não têm como se isolar, têm que entrar em transportes públicos e agora sem vaga no hospital, vendo a situação se agravar para morrer em casa, né? Porque não tem vaga no hospital, e isso tudo foi incentivado. Não houve uma política de vacinas, não houve nada disso. Então, assim, essa reforma administrativa é gravíssima porque ela inverte a lógica. Segundo a Constituição, né, em vigor, saúde e educação são direito da população e dever do Estado. Eles, então, agora querem, com essa reforma administrativa, dizendo que a iniciativa privada é a competente. Vamos ver, né, Brumadinho, aquele apagão lá na região norte. É inacreditável, a cara de pau. E, assim, com esse discurso de que a iniciativa privada é que é competente, eles querem inverter a lógica e criar um princípio da subsidiariedade, ou seja, ao contrário, tudo que não interessar à iniciativa privada é onde o Estado vai atuar. Então a gente já sabe muito bem que as pessoas vão ficar privadas, né, de saúde, educação. É uma coisa gravíssima, gravíssima. Quer dizer, eles vão poder nomear livremente cargos, pessoas que vão fazer o que eles querem para não perder esse cargo, não vai ter aquela autonomia, né, da questão da estabilidade, que é uma proteção para o Estado, para o cidadão, não é uma prerrogativa, não é uma vantagem do servidor, é uma prerrogativa do cargo para defender as regras democráticas. E assim, eles vão tentar passar o rolo compressor. Mas como envolve muita gente, como é uma situação muito grave, como estão envolvidas carreiras que podem, inclusive, criar problemas para esses deputados, como o Ministério Público, né? Enfim, mesmo que tenham deixado de fora militares, a Justiça, grita, né? Essa situação grita. É óbvio que é um problema que isso não pode realmente ficar assim, não pode passar isso de nenhuma maneira. Então, eu acho que eles vão tentar sim. Eles estão com corda toda, porque estão iniciando, né, um mandato agora na Câmara, no Senado, vão tentar tudo, até porque, na minha avaliação, o Bolsonaro está sendo mantido, apesar de todo o desgaste, para ver se ele consegue cumprir essa agenda neoliberal, e vai ser um enfrentamento muito violento. E eu espero que os servidores não fiquem alheios e que se conscientizem da grande responsabilidade que têm de entrar com corpo e alma nessa disputa. Jane Castelo, eu quero mais uma vez te agradecer por você estar aqui conosco no programa. Quero te desejar um ótimo final de semana e também deixar o meu abraço. Obrigada, Anderson. Obrigada a todos que nos ouviram até agora. Eu queria me despedir
conclamando, né, que os servidores se unam, se mobilizem e enfrentem estes desafios. E eu queria dar uma palavra final aos servidores municipais, dizendo que, apesar de termos sido embarreirados na questão do grupo de trabalho, nós estamos enviando aos vereadores todos os critérios que nós gostaríamos de receber, né? O que baseou os estudos atuariais, para a gente fazer a disputa lá na Câmara, onde isso vai ser decidido, inclusive com a ajuda dos vereadores, para fazer uma apuração paralela nessa situação atuarial e financeira do PreviRio. Muito obrigada a todos, um abraço e até a próxima, Anderson. Eu acho que não vai faltar oportunidade tendo os governos que a gente tem. Um abraço. Conversamos aqui com a conselheira titular eleita do Conselho de Administração do PreviRio, Jane Castelo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até lá!